já fazia terapia há muitos meses. Eu estava ficando bem frustrada, bem perdida. Eu decidi tirar ele das terapias e foi aonde eu pedi assim um direcionamento para Deus, a melhor forma de eu desenvolver ele em casa. Eu vi a tua maratona e resolvi entrar. Ele estava nesse dia numa crise, estava muito irritado, muito estressado, e nesse dia eu resolvi conhecer o mundo imaginário dele. E no momento que eu entrei, que ele me permitiu, ele saiu da crise na hora, eu fiquei assim, nossa, é isso que vai dar certo para ele. Na verdade, a gente que impede, né, Sara? Porque a gente tá tão acostumada com o que os profissionais falam, com o que a sociedade impõe, que a gente fica só, né, naquele foco. E quando a gente amplia a nossa percepção, que a gente muda o olhar, aí muda tudo. Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa live especial. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sara Roder, sou terapeuta floral, especialista em autismo. Sou mãe de autistas, sou autista e eu tenho ajudado mães como elas podem ajudar os filhos a serem mais calmos, mais tranquilos e se desenvolverem com independência, com autonomia, de uma forma natural e poderem juntas levar uma vida normal, mesmo que o filho já faça terapias há meses ou até anos, ou talvez a mãe esteja na fila de espera para conseguir vaga para terapias, ou até mesmo se a mãe suspeita que o filho seja autista. Independente de tudo isso, é possível a mãe já ir trabalhando para desenvolver as habilidades únicas, específicas que o filho precisa desenvolver. Então, sejam muito bem-vindas nessa live, onde eu vou compartilhar com vocês orientações, conhecimentos, direcionamentos para que você possa dar ao seu filho, se você colocar em prática, você já consegue trazer resultados muito positivos no desenvolvimento do seu filho, independente do nível de suporte que o seu filho autista precisa. Leve, moderado, severo, ou se ele é não verbal, ou se os maiores desafios dele são comportamentais, como por exemplo, tem dificuldade para aceitar os seus comandos, ou até mesmo resistência para fazer aquilo que você pede, faça naquele momento, aquela atividade, ou ele não aceite o não. Então, como lidar com esses comportamentos? Tudo com muito amor, com muita paciência, com respeito, principalmente com respeito, com compreensão, com aceitação. Quando você trabalha nessa base, você consegue desenvolver qualquer habilidade que o seu filho autista precise desenvolver. Lembrando que sempre é no tempo dele e nunca no seu tempo. Então, fiz um convite especial para uma das minhas alunas hoje. É uma das alunas novas dessa turma que recém começou. E eu fiquei tão feliz com os resultados que ela já está conseguindo em tão pouco tempo. Pela forma como ela entendeu, como ela abraçou esse novo olhar sobre o autismo. Então, ela vai compartilhar com a gente a história e o pouco que ela já conseguiu, que para nós, mães de autistas, pouco é muito, né? Enquanto isso, eu faço um convite para vocês compartilharem essa live com mais mães que estão aí em angústia, em desespero, perdidas, não sabem o que fazer, nem por onde começar, mas que tudo é novo, é muita informação, um fala uma coisa na net, outro fala outra, e é uma confusão de informações. O que será realmente que é correto? Se sente perdida. Ou aquela mãe que já faz tempo, meses, anos. E quando eu falo anos, não é 2 anos. Às vezes 3, 4, 5, 6, 7 anos de terapia. E o filho ainda não fala. Fala algumas palavrinhas. Ainda tem dificuldade no comportamento. Ainda não fez o desfraude. Quantas mães se encontram nessa situação? E o que houve? É assim mesmo. É demorado mesmo. É terapia para a vida toda mesmo. E não deve ser assim. Compartilhando esses conhecimentos, você está resgatando a esperança nessas mães de que é possível, sim, ela ter um filho calmo, tranquilo, independente, de uma forma natural e poder levar uma vida normal, ir ao mercado, ir ao
no shopping, uma festa de aniversário, enfim, viajar. Agora tem as férias, né? Poder viajar nas férias ou em algum lugar, um ambiente diferente, um parque, um passeio com o filho autista, sem ele ter crises, sem ele ficar agitado, você perder o controle e as pessoas ficarem olhando estranho, você não se sentir constrangida, envergonhada. Inclusive, nos momentos de final de ano agora. Então vem as confraternizações, né? Momentos em família. Aí seu filho não suporta ficar naquela conversa, muitas pessoas falando, barulho, movimento. Às vezes faz uma comida diferente aí no Natal e ele, o sabor, tudo. E aí ele pode tomar. Então, como ajudar essas mães? Para que elas já tenham resultados logo. Então eu vou convidar a minha aluna, Desirê, é um nome, né, diferente, interessante o nome dela, para ela participar aqui com a gente. Bom, conta então pra gente aqui, Desirê, de qual cidade, qual estado você é, o nome do seu filho, quantos anos ele tem. Boa noite, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, me chamo Desirê, sou mãe do Benhur, de 3 anos, não verbal. Conta pra nós, o Benhur, eu não me lembro se ele, porque são tantas as alunas que eu falei, ele é não verbal, né, mas eu digo assim, ele já tem o diagnóstico? Sim, tem o diagnóstico fechado desde os 2 anos de idade. E agora ele tem 3 anos? Isso, 3 anos. Bom, tá legal. Então, vamos pegar do começo, né? Conta pra gente aí, como que você me conheceu na internet? Olha, Sara, eu acredito que foi Deus, né? Porque o Benhur já fazia terapia há muitos meses, a metodologia ABA, eu tava notando que ele estava muito estressado, ele já não queria mais ir, ele começou a desenvolver várias outras estereotipias dentro das terapias. Eu estava ficando bem frustrada, bem perdida. Eu decidi tirar ele das terapias e foi aonde eu pedi assim um direcionamento para Deus, a melhor forma de eu desenvolver ele em casa. Eu participei de outras maratonas que eu vi na internet, onde nenhuma tinha me chamado a atenção, até que eu vi a tua maratona e resolvi entrar. Foi aquele evento que eu chamo de um novo olhar sobre o autismo, né? Isso mesmo. Faz sentido agora para você o nome do evento? Total sentido, porque além de ser um novo olhar para o autismo, foi um novo olhar para a minha vida. Isso para você, para a família, porque enquanto o nosso olhar para o filho autista está com aquela conotação de é uma doença ou ele precisa de tratamentos, e só precisa de tratamentos quando se desenvolve sintomas, uma doença, então precisa de tratamento. Então, se autismo não é doença, não precisa de tratamento, mas precisa de direcionamento. Então, enquanto as mães que ainda não sabem, né, que ainda não têm esse conhecimento, entendem que autismo é doença ou autismo, o meu filho tem problemas, né, e eu preciso tratar do meu filho porque ele tem problemas. Então, quando a gente desenvolve um novo olhar sobre o autismo e a gente enxerga o autismo do nosso filho com outros olhos, a gente começa a olhar para dentro da gente também, para o nosso ritmo diário, e a gente começa a perceber quanto a gente precisa ajustar a gente, no nosso dia a dia e, consequentemente, no nosso filho, esse outro olhar. E aí começa a base de tudo, né? Porque a gente começa, a gente sempre ama os nossos filhos, mas a questão é amarmos e eles se sentirem amados, respeitados, compreendidos e aceitos. E tudo isso é pela nossa maneira diferente de lidar com eles, com o autismo, com os comportamentos, entendendo o porquê dos comportamentos, mas um detalhe especial, sempre no tempo deles. Então, no tempo deles, eles se desenvolvem muito mais rápido do que no nosso tempo. Sem pressão, sem bloqueios, sem intervenções, sem remanejos, né? É lindo isso, essa transformação. Bom, então, você me conheceu lá no evento, você deu tempo de assistir as 3 aulas daquele evento? Deu tempo sim, Sara. E você trouxe algum sentido para você conforme você ia assistindo as aulas? Porque assim, o autismo já não era segredo para você, já não era assim, algo que você não sabia, porque ele já estava fazendo terapias há um tempo, que eu entendo, pelo menos há um ano, né? Então você já tinha noção, diferente da mãe que não
tudo é novo, você já tinha noção. Mas aí assistindo os conteúdos das aulas, o que você entendeu, o que te atraiu aquelas aulas? A forma diferente de lidar com ele, de entender ele, né? Nunca tinha ouvido falar no mundo imaginário e através dele é onde tudo acontece. Eu tinha um certo questionamento que eu achava que meu filho ele não entendia as coisas que eu falava. E quando eu comecei a conversar tudo com ele e explicar, eu comecei a ver que ele entendia tudo. Eu fiquei, nossa, quanto tempo eu perdi achando que ele não me entendia, né? Então, assim, foi transformador para mim. E em menos de semanas, os resultados que eu consegui com ele, eu não consegui nas terapias. Por que eu estou entendendo, então, lá na semana do evento, você já foi tentando aplicar o conhecimento? Sim, apliquei e deu certo. Você se lembra de algum detalhe, assim, que você tentou aplicar, que funcionou? Foi do mundo imaginário. Ele estava nesse dia numa crise, estava muito irritado, muito estressado, e nesse dia eu resolvi conhecer o mundo imaginário dele. E no momento que eu entrei, que ele me permitiu, ele saiu da crise na hora, eu fiquei assim, nossa, é isso que vai dar certo para ele. Que lindo, que transformador. E você vê, é quase como um passe de mágica. Não tem, assim, teorias, tantas regras e detalhes. O mundo imaginário, né? Você agora já se percebeu, já provou isso. É você saber acessar. Então, é como se, assim, você estivesse, né, lá e ele cá, e entre vocês, uma parede de vidro. Então, você vendo o seu filho, cuidando, fazendo tudo por ele, mas o que será que ele sente? O que será que passa na cabecinha dele, né? Se você pudesse entrar lá, mas tem um bloqueio invisível. Então, quando você acessa, é como se você abrisse uma chave mágica e aí é transformadora a alegria que eles sentem por estar se sentindo compreendidos, amados, respeitados. É tão simples, Sara, que a gente nem acredita, né? E é muito simples e através dessa primeira entrada no mundo imaginário dele, ele começou a me convidar para continuar brincando com ele no mundo imaginário. E isso para mim foi incrível, porque a gente não tinha essa troca de brincadeiras, de interação, de ver ele sorrindo, gastando energia, brincando, faceiro, né? Ou então até mesmo através do mundo imaginário conseguir acalmar uma crise, porque a gente fica tão desesperada que a gente não sabe nem o que faz na hora. É milagroso, é maravilhoso, é fantástico. Me conta mais uma coisa. As dificuldades que o Ben-Hur tinha antes de você... Porque assim, as mães que estão aqui com a gente ou que vão assistir depois no gravado, nem todas sabem dessa conversa de mundo imaginário, né? Nem todas souberam do evento gratuito que eu fiz, então não assistiram o conteúdo das aulas, né? Nem todas. E aí a gente chega aqui falando desse evento, do mundo imaginário, né? Mas tem inclusive o método, né, que você participa aí, o método CRIAR, onde tem as etapas, né? Então o próprio nome, CRIAR, a primeira letra, comunicação, que é o que está acontecendo com o Ben-Hur, né? Interação, que é a parte de relacionamentos, e depois vão as outras etapas, que é a inteligência emocional, na questão das crises, comportamentos, depois a autonomia e depois a rotina saudável. Então, é um passo a passo, é um processo, mas nesse processo se consegue muito mais rápido alcançar resultados quando você viu naquele encontro que nós fizemos de boas-vindas com as outras alunas, e mães e avós compartilhando que o filho já faz 2 anos, que o filho já faz 3, 4, 5, 6 anos. E ainda tem crises nervosas, né? Tem alguns que ainda não conseguiram completamente o desfraude. Fala somente algumas palavras soltas ou sílabas. E claro, a questão da fala demanda um tempo maior. No caso do Ben-Hur, que é não verbal, você vai conseguir fazer ele falar com que ele fale, né? Mas você consegue resultados mais rápidos. Esse mais rápido que eu falo é em dias, semanas, rápido. Às vezes no próprio dia, como
você aplicou lá no evento, você aplicou no dia da crise, foi transformador. Mas por mais que demore, por exemplo, a fala, vamos supor que demore 3 meses, 4 meses, 5 meses, é muito mais rápido do que 3 anos, 5 anos. Por quê? Porque é no tempo dele, não é no seu tempo. Não é no tempo de nenhum outro profissional. É no tempo dele. Quando a gente respeita o tempo dele, vai mais rápido do que quando a gente impõe ou tenta intervir de alguma forma. É que também tem uma questão, Sara, quando a gente entende esse novo olhar, a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia. São pequenos sinais que eles nos dão que a gente está tão atarefada, a gente está tão frustrada na correria do dia a dia que a gente não percebe, e quando a gente começa a ter esse novo olhar, a gente começa a ver um monte de diferença que antes a gente não enxergava. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com o Ben-Hur para ir ao mercado. O Ben-Hur, ele é bem gordinho, tá? E então eu tinha que ir no mercado com ele no colo, porque ele não queria caminhar. Voltava do colo com o Ben-Hur cheio de sacola. Era terrível, né? Toda vez que tinha que ir no mercado, passar por tudo isso, porque o Ben-Hur não queria caminhar. Usei a metodologia do amor com firmeza, baixei na altura dele e expliquei: filho, a mamãe não pode te carregar no colo, tu é um mocinho, tu é pesado, a mamãe não vai te carregar no colo, eu preciso que tu caminhe. E eu fiquei chocada, porque ele não entrou em crise, Sara. Ele caminhou e eu fiquei assim, não acredito que era só ter conversado com ele. E ele caminhou. Me pediu algumas vezes colo para me testar, né? E eu disse assim, não, a mamãe já conversou contigo. E ele foi caminhando e voltou caminhando. Incrível, porque você, o autista, tudo que não faz sentido para ele, ele não vai fazer, ele não vai querer. Por exemplo, você é professora, né? É isso. Não, você é terapeuta. Terapeuta holística. Isso, perfeito. Você é terapeuta holística. Estava confundindo com outra aluna que eu conversei hoje, que é prof. Ok, tudo bem. Então, se alguém chega até você e faz um comentário que não, nós precisamos cuidar e tratar das pessoas somente com um químico, né? Porque tomou um comprimido, tomou um analgésico, tomou um anti-inflamatório, passou a dor, sumiu e pronto, a pessoa sarou. É assim que se trata as pessoas. Você, como uma terapeuta holística, você tem uma outra visão também. Você entende que nós não somos só físico, só corpo, mas nós temos mente, né? Nós temos a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa energia. Você sabe muito mais. E você sabe que não é dar somente uma medicação para aquela dor de estômago, mas é entender o que está se passando com aquela pessoa, que foi a origem daquele sintoma. Então, ela está passando por muito estresse, ou ela está muito nervosa, ou ela está muito ansiosa. Você vai além, como uma terapeuta holística. Então, não faz sentido um profissional te obrigar a dar uma medicação química para ele. Pronto, faz sentido para você? Não, nem um pouco. E você não vai fazer. Você vai tentar ajudar aquela pessoa a se recuperar com os conhecimentos que você tem holísticos. Porque não faz sentido você falar, abre a boca, tome esse comprimido e vai sumir, você vai se curar. Você sabe que não é assim. Não faz sentido. Você não vai dar o comprimido. É a mesma coisa. Você está pensando como uma mente de um autista. Tudo aquilo que você pede, que você dá direcionamentos, comandos, que não faz sentido na cabecinha dele, ele não vai fazer. Porém, se você explicar, ensinar, desenhar se for preciso, mas de um jeito que faça sentido aquela sua explicação, pronto, preto no branco, 880, falou, tá falado, boa, porque fez sentido para ele. E é o que você fez. Você explicou para ele que ele está muito pesado, que a mamãe fica cansada, que ele já tá ficando grandinho, mocinho. O jeito fez sentido, beleza, ele foi com você. Então são segredos, são coisas, detalhes, tão simples. Mas o que é simples que você mesmo. fez? O que você fez com ele? Você interagiu, você usou comunicação, você conseguiu falar a mesma língua que ele. Se você tivesse agido de uma outra forma, não, eu não vou te levar e pum. Ah, menino, você tá muito preguiçoso, você quer tudo do jeito que você quer? Não é assim, não. Não. Poderia ter causado uma crise. Por quê? Por ele ser não verbal, por exemplo, ele não ia conseguir extravasar a indignação dele. Tipo, mamãe, mas eu quero, mas não, ele não ia conseguir
extravasar. Então, o que ele ia? Ele ia ter um comportamento. Ele ia mostrar para você, de alguma forma, aquela indignação dele. Como? Tendo uma crise. E aí a criança é interpretada como? Ele é teimoso, ele é desobediente, ele é desafiador, ele quer as coisas tudo do jeito que ele quer, na hora que quer. Tradutor errado, né? Curso de idiomas que o intérprete ali, o tradutor tá traduzindo errado. E aí o que ele vai acontecer com ele? Não me entendem, não me compreendem, não me aceitam. E a partir do momento que você fala a mesma linguagem, faz sentido para ele, ela está me entendendo, ela está me compreendendo. Faz sentido para ele e ele vai. Sara, eu não sei se tu vai lembrar do nosso encontro terapêutico que eu te falei, né, que eu tinha muito problema com a comunicação do Ben-Hur. Sim, lembro. E depois que eu comecei a conversar muito com ele, lembra que eu te falei, Sara, eu queria pelo menos que ele me apontasse, me sinalizasse o que ele quer. Pois agora, ele aprendeu a me pegar pela mão, me levar até a sala e apontar para a rede para dizer que ele quer andar de rede. Uau! E eu, ele tá entendendo o que eu tô falando para ele. A mamãe precisa que tu mostre o que tu quer. E aí, o que acontece? São as etapas de desenvolvimento da fala, da comunicação. Então, já é um grande passo ele se fazer entendido, né? Ele te mostrar, porque senão você fica confuso lá. Por que ele tá chorando? Por que ele está em crise? Eu não tô entendendo. Então, ok, esse é um grande passo. Ele está tentando, ele está buscando uma comunicação melhor. Tanto é que ele te chama agora para vocês interagirem. Ele quer interagir, ele quer se comunicar. E aí, temos lá dentro do método, né, o criar, as práticas lá de desenvolvimento da fala, que aí você vai fazendo, e no tempo dele, dentro do imaginário dele, você vai conseguir que ele pronuncie as primeiras sílabas, as palavras, até que chegue frases no tempo dele, nunca no seu tempo, né? E olha só... Mas o tempo é rápido. Como é? O tempo é rápido, eu não achei que fosse tão rápido assim. Eu sabia que eu ia conseguir com a metodologia, mas eu não esperava que assim, eu ia aplicar, pum, ia dar certo, ia aplicar, pum, ia dar certo. Então, daí tu vai assim criando uma motivação, uma expectativa muito grande, tu tem a certeza que agora eu tô no caminho certo. Agora eu tô entendendo meu filho tá me entendendo. Que é o primeiro passo, se fazerem entendidos, falarem a mesma língua, apesar de viverem em mundos diferentes. Ele tem o imaginário dele, você tem o seu mundo real, mas vocês se falam, se comunicam, interagem, um entende o outro, né? Muito bem. E olha, quando nós tivemos lá o atendimento, né, que você compartilhou tudo dele para mim, as dificuldades e tal, te dei os direcionamentos, você já tinha acessado o método Criar, estava lá assistindo os conteúdos, foi em quanto tempo mais ou menos que você já conseguiu essas práticas, né, essas ferramentas que você está usando, os resultados? Bom, Sara, eu terminei o método, eu engoli o conteúdo porque eu amei em 2 dias. Uau! E na verdade, eu já estava conseguindo os resultados com o Ben-Hur na maratona. Então, foi em menos de 2 semanas. Que rápido, que incrível, maravilhoso. É transformador. Eu gostaria que todas as mães tivessem essa mesma oportunidade que eu tive, porque para mim me tiraram do fundo do poço. Como você se sentia antes? Esgotada, frustrada, impotente, desamparada, sem rumo, sem norte. Para nós como mães, isso é muito forte, porque nós queremos ser a super mãe. A gente não pode imaginar, mas espera aí, eu sou a mãe, eu gerei, eu preciso resolver essa dor, esse problema, essa angústia, essa dificuldade do meu filho, eu preciso ajudar ele a se desenvolver. E aí a gente vai percebendo que tudo que você faz, o que falam para você fazer não basta. Começa a se sentir exatamente assim, impotente. Isso é muito forte para uma mãe, porque a gente acha que a gente como mãe, a gente vai ser capaz de resolver tudo do filho, né? E aí a gente começa a ver que a gente faz, e é como se estivesse remando e não sai do lugar. E vem o cansaço. Então... Vem o esgotamento.
Justamente. E pensando agora, né, final de ano se aproximando, então normalmente o que acontece, né, tem os encontros em família, né, às vezes familiares que a gente já não via há um tempo vêm fazer uma visita, ou tem um almoço junto, ou uma janta junto, que muitas mães têm compartilhado comigo. Eu não vou poder, não tem como. Uma das colegas dessa turma que você entrou, a Ana Paula, e ela compartilhou a dor dela. Ela estava no encontro de boas-vindas, ela foi uma das últimas que eu atendi. E ela falou, Sara, que foi a condição dela agora, né? Então a filha dela é agressiva, além de nervosa, de agitada, de não verbal, mas ela é agressiva. Então, assim, ela falou, Sara, eu saio de casa, é raridade eu poder sair de casa. Tudo é minha mãe que faz, porque ela mora com a mãe. A mãe que faz, que busca, que compra. Porque se eu saio, não dá pra levar ela junto. Ela vai ter uma crise nervosa, ela vai gritar, ela vai correr, eu não vou ter controle. As pessoas olham com um olhar que vão me deixar super desconfortável, então eu evito o máximo sair de casa. Quando eu estou e se eu precisar sair, deixá-la com a minha mãe, eu volto voando, porque normalmente a minha mãe sai mordida. Ela agride a minha mãe. Então, não tem como. Final de ano pra ela, esquece. Férias, poder sair, dar uma volta, ir num parquinho, ir num outro lugar, nem pensar, sem cogitação. Então, vai se sentindo refém da situação. Na verdade, a gente que impede, né, Sara? Porque a gente tá tão acostumada com o que os profissionais falam, com o que a sociedade impõe, que a gente fica só, né, naquele foco. E quando a gente amplia a nossa percepção, que a gente muda o olhar, aí muda tudo. Isso mesmo. E aí você vai conseguindo, veja só, qualquer momento do seu dia a dia é momento para você trabalhar com o Benhur. Não precisa ser de terça-feira, das 3 às 4. Qualquer momento, você trabalha ali com ele, desde que ele acorda até a hora de dormir, se vai ao mercado, se está em casa, enfim, qualquer situação, na hora da refeição, qualquer momento é momento. Então, também isso contribui, e temos também o suporte da terapia floral, né, que é uma terapia natural. Você, como terapeuta, entende isso, não tem efeitos colaterais, age nas emoções e nos sentimentos, que é onde mais desestabilizam eles e desregulam eles. Então, usando a terapia floral, você vai no foco do que está causando esse comportamento, essa crise nervosa. Então, uma criança, dando um filho, que não necessariamente criança, né, tem as mães ali com a gente que também tem filho adolescente, adulto, autista, mas fazendo o uso da terapia floral, o filho autista se torna mais calmo, mais tranquilo. É muito mais fácil de você poder trabalhar, desenvolver qualquer habilidade nele. Porque como que você vai trabalhar o desenvolvimento de um filho nervoso, irritado, agitado, em crise, que você pisa em ovos para falar com ele, você não sabe se aquilo vai desencadear uma crise ou não, né? Então faz uma grande diferença esse suporte. Você já conseguiu a fórmula? Eu tô ansiosa pro floral do Benhur e o meu, porque eu também tenho floral, tá? Ficarem prontos. Eu pedi pra terapeuta floral, que é minha amiga, que já tinha feito outro floral do Benhur, que era o Rescue, né? Que é o floral de emergência. Então ele já tinha começado com o floral de emergência, onde nos 4 primeiros dias eu já notei o Benhur bem mais tranquilo, bem mais calmo, onde ele estava prestando bem mais atenção. Então, quando o Benhur tá calmo, tá tranquilo, né, é muito mais fácil ele entender aquilo que eu tô passando para ele, e ele também conseguir captar, né? Então, é um auxílio de grande suporte. O floral, e eu, como terapeuta holística, sou até suspeita a falar, porque eu já tenho conhecimento, né? Isso mesmo. Então, tem ali dentro do método Criar, né, você viu lá, o primeiro módulo, na verdade, é todo o conteúdo da terapia, ou seja, é como se fosse um curso dentro de outro curso, né? Ali você aprende, por exemplo, muitas mães me mandam mensagens lá no Messenger, né, no direct no Instagram, Sara, qual fórmula, qual floral que é bom para autismo, para o meu filho que tem dificuldade com isso, com aquilo outro. Sara, onde que a gente manda manipular? Onde que encontra esses florais? Como que a gente faz para escolher as flores? Enfim, são várias dúvidas. E dentro do Criar, você tem tudo respondido, porque até ensinar a aluna a fazer a manipulação, o que é isso? A manipulação é o que a farmácia faz. Nossa, Sara, mas eu não tenho conhecimento terapêutico. Posso? Pode, por quê? O médico que desenvolveu, né, o
o médico inglês, o Dr. Edward Bach, patologista. Ele desenvolveu a terapia dessa forma também simples, porque ele queria que toda a humanidade tivesse acesso, conhecimento e acesso, que todos pudessem fazer o uso. Então ele não patenteou. E como não traz nenhum efeito colateral, qualquer pessoa que tenha conhecimentos, que saiba manusear, pode preparar. Então vocês, alunas, têm essa oportunidade de montar a farmacinha floral em casa, né? E vai adquirindo as essências matrizes, que são as que as farmácias têm. Vocês mesmos podem. Nossa, acabou o floral do Ben-Hur hoje. Vou lá, vou preparar a fórmula dele. Não importa se é feriado, final de semana, vai ficar 3, 4 dias esperando alguém fazer. Não, você vai lá, pum, fez, pronta. Faça pra você, faça pro seu esposo. Todo mundo pode fazer o uso. Até o gatinho, se tiver cachorrinho, todo mundo pode. De forma simples, natural. Então, não é difícil, não é complicado. É simples. Por isso eu sempre falo que nós somos as melhores médicas e a nossa família é a melhor terapia para o nosso filho autista. Muito bem, muito legal. Então, Desirê, você gostaria de compartilhar? Me conta aqui, só mais uma perguntinha. Conta claro que você já me disse aí, você participou de todo o evento, mas assim, o que foi realmente motivador que você disse assim, não, eu preciso do CRIAR, eu preciso entrar para o método CRIAR? O que foi aquela motivação realmente para você? Porque cada aluna me contou qual foi a sua motivação, né? Cada um teria a sua. E você? A minha motivação, primeiro, foi ver a forma completamente diferente de desenvolver o Ben-Hur, porque é tudo muito imposto, que tem que fazer muita terapia, que tem que tomar medicação, que precisa ser assim. E quando participei da maratona e eu vi que era diferente, isso já me chamou a atenção. E quando foi explicado sobre o mundo imaginário, que ninguém tinha me explicado, me chamou mais ainda. Quando eu consegui tirar ele da crise através do mundo imaginário, aí eu tive toda a certeza. Fora que também dentro da maratona é explicado como é que funciona o cérebro dele, né? E também era coisa que eu não sabia. Então, são informações essenciais, simples, que ninguém nunca tinha me dito. E aí você sentiu, eu preciso estar junto. Foi bem assim. Eu lembro que você foi uma das primeiras que se inscreveram já no primeiro dia. Já estava ali e, como você disse, em 2 dias consumiu todo o conteúdo. Que lindo. É porque é um conteúdo que prende a gente, Sara. Sabe, não é aquele conteúdo maçante que fica com um monte de mimimi. Não. É algo tão simples que aquilo, sabe, vai te gerando cada vez mais curiosidade de tu aprender tudo, de tu já sair aplicando, que em 2 dias eu consegui acabar o curso, porque não é aquele conteúdo maçante, cansativo, que tu precisa ficar pensando muito, sabe? Então isso foi bem tranquilo para mim, questão de aprender, por mais que a minha rotina seja bem corrida, em função com o Ben-Hur, em função do meu trabalho, em função da casa, para mim foi muito tranquilo essa questão de aprender e já sair aplicando. E é o que nós mães precisamos, né? Mão na massa, né? Resultados. É que na verdade é alguém que facilite a nossa vida, né, Sara? E no caso tu foi a facilitadora minha, porque eu só achava gente que complicava cada vez mais. E é isso, nós precisamos dessa prática, inclusive os vídeos, né, que eu tenho lá do método, você percebeu, são curtos, para que não tome muito tempo de nós, mães autistas. A nossa vida, né, eu sei, eu tenho 2 aqui, então exige, demanda, né, tem o nosso trabalho, tem as funções aí como domésticas, como esposa, enfim, tanta coisa, né, pra gente dar conta. Então precisa ser algo curto, simples, rápido, prático e que tenha resultado rápido. Porque você ficar ali também, tentando, cansa. E você já estava exausto. Você queria algo que fosse mais leve. Então você assiste um vídeo de 3, 5 minutos, vai ali, pratica, bum, tem resultado. Uau, isso é fantástico. Porque o nosso filho se tornando uma criança mais calma, mais tranquila, e ir se desenvolvendo e tendo independência, né? A gente podendo levar uma vida normal, a nossa vida vai deixando de ser estressante, cansativa, exausta, cheia de preocupações com o futuro do desenvolvimento do nosso filho. Então, tudo vai se encaixando, o nosso dia a dia vai ficando mais leve.
e incluindo ele no nosso dia a dia. Porque normalmente o que acontece é, o meu filho, ele é autista. Aí ele fica lá no mundo dele, eu fico aqui fazendo as minhas coisas, ele fica lá, eu fico aqui, quer dizer, um alienígena dentro de casa, um estranho dentro de casa. Agora, quando não, como naquele último módulo da rotina saudável, é inserir eles junto, é incluir, e eles se sentem pertencentes à família. Isso faz muito bem para eles, para a autoestima, né? Então, isso também é muito importante. Essa interação, eles se sentirem pertencentes da nossa família. É transformador, muito legal, muito bom. Obrigada, Desirê, de você tirar um tempinho aí da sua vida corrida, né? E vir aqui contar. Olha, agora, por exemplo, ele nem tá aí com você, mas já faz um tempo que você tá aqui, pelo menos 1 hora, né? E ele tá tranquilo, você tá conseguindo participar. Com certeza ele deve estar com o pai, né? Mas tudo bem, muito obrigada por compartilhar os resultados, tirar o seu tempinho. Você gostaria de nada, Sara, de compartilhar algo com as mães que estão aqui com a gente, desejar algo para elas, enfim, alguma mensagem? Olha, Sara, o que eu desejo é que cada mãe, cada avó, cada pai consiga ter esse choque de motivação que eu tive, porque para mim foi essencial essa mudança e para o Benhur mais ainda. Então, quando a gente começa a entender, a gente procura outras formas, né? Porque não é uma, como é que eu posso dizer, só um norte que a gente tem, não, a gente tem vários outros. E a gente tem que saber desbravar eles, cada um, para a gente conseguindo entender cada vez mais e principalmente para a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Então, eu acho que faz toda a diferença. Então, o que eu desejo para cada um é que consiga ter esse novo olhar, porque no momento que tem esse novo olhar, a mudança, ela acontece e acontece de forma muito rápida, porque tem muita coisa, às vezes, que eles fazem que a gente acaba nem percebendo e fazem. Quando a gente incentiva, que a gente motiva, aí é só deslancha. Muito bem, muito obrigada, e que as mãezinhas que estiverem aqui assistindo ou assistirem depois, abracem essa sua orientação, esse seu conselho de quem realmente está conseguindo resultados, né? Que com certeza vai ter resultados também. Assim como você ouviu lá no evento, as outras colegas, que agora são colegas, né, da turma, mas você tinha ouvido também aquelas mães contando, as avós compartilhando, a avó, inclusive, né? E você também foi motivador para você, e você também acolheu aqueles conselhos deles. Então, que as mães que estejam aqui ouvindo ou assistirem depois, olhem isso, né? Reflitam com carinho. Tá bom. Obrigada. Beijo. Então é isso, quem está aqui comigo, deixa eu ver se ficou alguma dúvida, né? Alguém me perguntando, mas serve para adolescentes, TEAs também, não tem o nome da pessoa, aparece apenas HT, bora lá que eu vou responder, sim, vamos lá. Independente da idade, pode ser criança pequena, pode ser a pré-adolescente, a adolescente. Por exemplo, eu tenho aluna que o filho tem 33 anos, eu tenho aluna que o filho tem 18, tem uma que está aqui, se ela ainda está aqui, a Sônia, que o filho tem 13, tem a Kellen, que a filha tem 16, e tem crianças e tem pré-adolescente. Acessar o mundo imaginário do seu filho não importa a idade. Ah, Sara, mas será que ainda tá tempo? Será que ainda eu consigo? Já não é tarde demais? Não é tarde. Se você quer ver o seu filho, né, desenvolver habilidades, não tem segredo. Quer dizer, para você parece ser segredo, mas dentro do criar, você vai ver que é simples. Não é complicado, não é cheio de regras e teorias. É se fazer entendida, saber entendê-lo e dar todos os direcionamentos que o seu filho precisa dentro das habilidades dele. Talvez sejam comportamentais, talvez seja na interação, talvez seja em alguma habilidade de autocuidados também. Enfim, não importa, né? Não sei se a Sônia tá aí, mas ela comentou ontem, porque a gente faz toda semana um bate-papo ao vivo, atendimento que eu chamo de plantão formiguinha, tiro as dúvidas, eu oriento cada aluna, né? E a Sônia, eu conversei com ela, foi na terça-feira. Em 6 dias
5 dias, na verdade, que tinha acontecido antes, ela contou como foi. O filho fez uma surpresa para ela. Eu até chorei, fiquei emocionada. Ele deixou a cozinha, a louça toda lavada, a sala, o quarto, não me lembro direito, todo arrumado. Ele surpreendeu ela. Um filho autista de 13 anos, nervoso já. E ele quis, sabe por quê? Porque ela acessou o mundo imaginário dele. Ela entendeu ele. Ele ama xadrez. Ela tá presenteando ele. Então ela tá entrando. É como se ela falasse assim: filho, eu descobri que agora eu quero viver o teu mundo. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero te respeitar como você é, do jeito que você é, no seu tempo. Eu te aceito, tudo que um autista precisa. E ele retribuiu para ela. Olha, eu me emocionei, sabendo da história, sabendo das dificuldades dele, né? Então, é transformador, não importa a idade. Então, se eu te respondi, né? Aqui, a Sônia tá aqui, 13 anos, né? Isso, é isso mesmo. Bom, não importa se o seu filho já faz anos de terapia, mas você ainda não conseguiu esses resultados, os resultados que você vê, que você enxerga, que ele precisa. Se o seu filho está aguardando por vagas, às vezes pelo plano de saúde, às vezes pelo SUS, às vezes pelo procedimento, o médico, o neuro pediu relatórios de fono, de psicólogo, de TO, até que junta todos esses relatórios para levar a fono, às vezes demora meses, às vezes demora um ano, e o seu filho ali regredindo, piorando, e você nessas condições que a Desirê, que fica, né, cansada, exausta, nervosa, sem saber o que fazer, por onde começar, você já pode ir trabalhando. Quando sair esse laudo, esse diagnóstico definitivo, como aconteceu com uma das minhas alunas, a Rosiane, com a Emily, né, quando ela retornou lá na médica, a médica disse: mas peraí, quase que dá para retirar o diagnóstico de autismo? É imperceptível. O que você fez? Você levou nas terapias? Ela disse: não, doutor, muito caro. Eu não tinha condições de pagar a terapia para minha mãe. Era quase R$1.000 por mês. Ela falou: eu não tenho condições. Eu estou aplicando o método CRIAR, que é um método preparado para mães, pais, para família. E aí é o resultado, doutora, que você está vendo na Emily. É esse. A doutora ficou encantada. Resultado: antes, a Rosiane vivia em função da Emily. Agora a Rosiane trabalha, a Emily vai pra escolinha, super se adapta. Então ela consegue ter uma vida normal, né? Ela lavou a louça e arrumou os quartos. Isso, Sônia, isso mesmo. Agora eu lembrei que você tinha falado. Deixa eu ver mais. Você falou toda a realidade dessas terapias. Entende? Eu não sei, Lidiane, se você tem filho ou filha, né? É autista, se é precisa de pouco suporte ou muito suporte, se é verbal ou não importa. Importa a forma como você tem esse olhar por ele e o que você faz por ele. Como é a interação, a aceitação, o respeito. Claro que dentro do método CRIAR tem as ferramentas. Quando o teu filho entrar em crise, como evitar que ele entre em crise. Quando ele tem resistência de obedecer um comando seu, né? Quando você vai a algum lugar com ele e ele não quer sair, ele quer continuar lá, daí ele tem uma crise, daí as pessoas ficam olhando como agir, como lidar. Ou dificuldade de interação na escola. Aí a professora reclama, a coordenadora chama para conversar, né? Porque ninguém aguenta mais teu filho. Como lidar com a escola? Como trabalhar com o filho, ter resultados com ele, depois servir de ponte para que lá fora, na escola, eles trabalhem da mesma forma com o teu filho e eles contribuam nos resultados que você está tendo. Eles também vão colher resultados. Então você aprende a ser uma ponte entre o teu filho e a escola, por exemplo. Então, dentro do método CRIAR, tem as ferramentas para te auxiliar cada situação. Cada situação é no dia a dia. Não é das 4 às 5, das 2 às 3, de terça e quinta, dentro de uma sala fechada com uma mesinha. Não, é ali, é na prática, é no dia a dia. Ah, sim, 12 anos e não verbal. Pois bem, a fala demanda um pouco mais de tempo, falar mesmo palavras, frases. Mas esse mais tempo não é anos, são poucos meses. Às vezes 15 dias já começa a falar as primeiras sílabas, né? Dos primeiros meses, já as primeiras palavras. A gente, para autistas que ficam anos fazendo terapias, para ter isso aqui de resultado quando tem, né? Então, pensando, Lidiane, nessas dificuldades, eu tinha prometido para essa última turma, sabe? Quando elas entraram, eu falei: olha, vai ser a última turma do ano, né? Porque
A dedicação que eu dou para elas é direta. Eu estou o dia todo na comunidade respondendo, direcionando. Ninguém se sente sem suporte, sem ser ouvida. Aquele sentir de perdida some. Se sente acolhida, direcionado, a mãe deseja. Só que para isso demanda bastante de mim. Eu estou o tempo todo ali. Além disso, temos os nossos encontros. Assim, eu falando, todas as alunas, elas perguntando, eu respondendo, eu direcionando, as outras ouvindo e aprendendo com aquela, né? É um aprendizado constante. Bom, então, um beijo grande para vocês e a gente se fala amanhã, tá?